Mais uma vez a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos unidos em um único propósito: adorar, glorificar, bendizer e conhecer ao Senhor. O verdadeiro evangelho é justamente o conhecer, cada vez mais se aprofundar em conhecer, cada vez mais se aprofundar em ganhar intimidade com o poder dessa palavra, por amor, pelo poder da palavra de Deus, por graça da parte do Senhor. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dar essa noite, porque aqui quem prediz a palavra é o Espírito de Deus. Nós estamos aqui somente para honrar o nome glorioso do Senhor. Agradecemos porque, por mais que sejamos uma igreja pequena, sentimos a presença do Senhor. Por mais que sejamos uma igreja com poucos recursos, nós temos a direção, nós temos o caminho, nós temos as poderosas mãos do Senhor nos levando, e nós confiamos na vitória pelo poder do nome de Jesus. Que essas palavras possam ser acompanhadas, guardadas e praticadas por cada um dos que nos ouve, em nome de Jesus nessa noite. Amém? O que Deus tem me dado é uma palavra que está lá em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Louvado e bendito é o nome de Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Capítulo 8, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. 2 Reis. O tema é: a Sunamita volta para a sua terra. Oh Jesus Todo-Poderoso. Tem muita gente ainda precisando, tem muita gente ainda na escassez dessa palavra no coração. Essa palavra, ela lhe traz vida. Essa palavra, ela lhe traz fortalecimento, alimento. Essa palavra lhe traz fé, lhe traz esperança em todas as promessas que Deus já lhe deu. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 em diante. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aos que estão nos acompanhando também pelo canal do YouTube, que possa, se tiver a oportunidade de nos acompanhar, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura conosco, em nome de Jesus. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém? Louvado seja Deus. Glorificamos e bendizemos o nome do Senhor. Hoje nós temos uma palavra de recompensa. Hoje nós temos uma palavra de obediência. Hoje nós temos uma palavra de boas obras. Hoje nós temos uma palavra de fidelidade. A Bíblia nos fala sobre o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um dos grandes homens do passado, do Velho Testamento. O profeta Eliseu foi o sucessor, foi aquele que tomou o lugar do profeta Elias, um dos profetas mais ousados e mais usados por Deus sobre a face da terra. A Bíblia fala que Deus escolhera Eliseu. Deus
é quem tinha visto o caráter, a integridade, a retidão que era a vida de Eliseu. E a Bíblia fala que colocou ele como sucessor de Elias. E Eliseu, ele cumpriu o seu papel como profeta e como homem obediente, chamado homem de Deus. Coisa boa é nós andarmos pelas ruas e o nosso testemunho, sem as nossas falas. Porque quando nós falamos de si próprio. Mas quando o nosso testemunho é visto, o povo fala e vê o reflexo das obras de Cristo em nossas vidas. A Bíblia nos ensina que nós somos a luz do mundo. A Bíblia nos ensina que nós somos os ungidos de Deus para levar as boas novas do Evangelho. Que nós temos sim é que levar a graça do novo reino, da nova vida para com Cristo, levando libertação, levando cura, levando transformação, levando a salvação do reino do Senhor, das boas novas do Senhor Jesus. E Eliseu, ele tinha esse propósito de cumprir tudo quanto Deus lhe propunha para fazer. Eliseu foi tido como um profeta obediente, fiel. Ele foi honrado sobre a face da terra. Eliseu teve muitos dos feitos. Eliseu teve uma ação aprovada por Deus. Até em sua morte, a Bíblia fala que depois da morte ainda, Eliseu continuou realizando milagres. Depois da sua morte, ele vivificou a um soldado morto, ao qual tocou os seus ossos na sepultura. Existia unção na vida de Eliseu. Existia virtude na vida de Eliseu. Existia poder dado por Deus na vida de Eliseu. Mas acima de tudo, existia obediência na vida de Eliseu. Existia fidelidade na vida de Eliseu. Muitas pessoas pensam que ser profeta é simples, fácil. E não é essa a verdade. O homem de Deus ele é perseguido, a mulher de Deus ela é perseguida. O homem que quer fazer a verdade vir à tona, confrontar os erros e os pecados, jogar a hipocrisia por terra, realizar prodígios e milagres, agir com amor para abençoar o próximo. E geralmente essas pessoas são extremamente perseguidas. E não é perseguida pelo próprio homem, mas é perseguida pelo Satanás, por todos os demônios que estão ao redor, tentando barrar o chamado e o ministério dele sobre a face da terra, que é um projeto de Deus sobre a vida do homem. A Bíblia fala que Eliseu foi um exemplo, mas ele encontrou com pessoas de bom exemplo também. Eliseu foi um exemplo, mas ele encontrou com pessoas que deram exemplo também. E um desses exemplos foi justamente essa mulher que habitava na cidade de Sunem. A Bíblia não fala qual era o nome dela, mas nós a conhecemos como uma mulher sunamita, porque ela justamente habitava na cidade de Sunem. Essa mulher não era uma mulher comum, era uma mulher de boas obras, era uma mulher bem sucedida. A Bíblia fala que ela era rica, casada com seu esposo, dono de uma grande plantação, servos, animais. Era um homem que cultivava a lavoura, a terra, um grande fazendeiro, tinha propriedades, dinheiro, nome, prestígio. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa em destaque perante a sociedade. Mas mesmo uma pessoa com tantos bens, mesmo uma pessoa com tanto dinheiro, com tanto nome, com tanto prestígio, o coração dela era de uma pessoa humilde e simples. O coração dela era uma pessoa amável, uma pessoa que se condoía com a necessidade do próximo. Mas pastor, como é que você fala isso? Porque ela se aproximou de Eliseu. Não foi Eliseu e nem Geazi que se aproximaram dela. Ela se aproximou justamente pela verdade do testemunho dela, pela verdade das ações dela. As ações falam muito mais do que palavras. Eliseu, todas as vezes que passava com Geazi à frente da sua residência, à frente da sua grande casa, à frente da sua moradia, a Bíblia fala que aquela mulher acompanhava Eliseu e combinava com seu esposo: ali vai um homem de Deus, um homem com caráter, um homem com verdade, um homem que o testemunho dele é aprovado, que a fama de Eliseu já tinha corrido, a fama de Eliseu já estava grande. Eliseu já tinha realizado os feitos, Eliseu já tinha realizado obras e situações intensas. Eliseu já tinha amaldiçoado aqueles filhos dos profetas, e as duas ursas dilaceraram e mataram com dezenas dos filhos dos profetas. Eliseu já tinha realizado a cura da água amarga, da água infértil. Eliseu já tinha aberto o rio Jordão com a sua capa. Eliseu já tinha realizado a multiplicação do azeite.
Eliseu já tinha uma conduta ao qual estava sendo vista por Deus. Todos os locais onde Eliseu passava, todos o reverenciavam como um homem que era verdadeiro exemplo e homem de Deus. Essa mulher um dia, ela conversa com o esposo e decide abençoar, e chama Eliseu e Geazi a descansar e a comer um lanche, a descansar e a participar de uma refeição. As boas ações daquela mulher foram involuntárias. Eliseu não pediu, não houve nenhuma troca de benefícios. Você vai me pagar, você vai me dar o que comer, eu vou te pagar tanto. Não houve esse tipo de situação. Houve um gesto de consideração e amor fraternal, amor ao próximo. Só que aquilo ali formou uma certa intimidade, uma certa amizade. Sabe, quando você se sente bem, quando uma pessoa entra na sua casa e gera paz, você quer estar do lado daquela pessoa, você quer ouvir as palavras daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa não é uma pessoa qualquer, mas é uma pessoa enviada por Deus, você sente que a presença de Deus está com ela. Eu imagino que todas as vezes que Geazi e Eliseu entravam na residência daquela mulher, geravam uma paz e uma tranquilidade na estrutura interna da vida daquela família. A ponto de, por outras vezes que eles passavam, ela catou e conversou com o seu esposo, essa mulher sunamita, conversou com ele: vem cá, o que você acha de nós fazermos um cômodo a mais na casa? Nós realizarmos e formarmos um quarto a mais na casa? Por que não? Vamos fazer para abençoar o nome de Deus, porque quando ele passar, deixar de passar nossas longas caminhadas, cansado, fadigado, com o sol sobre a cabeça, ele possa ter um local para passar a noite, ele possa ter um local para fazer suas refeições, ele possa ter um local para descansar o seu corpo, ele possa ter um local para fazer as suas orações. O marido olhou para ela e, de comum acordo, repara que reino dividido não subsiste. A Bíblia fala que o que é ligado na terra é ligado no céu. Muitas das vezes você não consegue alcançar o sobrenatural da parte de Deus, a intimidade de vida com Deus, porque o jugo é desigual na tua casa. A esposa fala uma coisa, o marido fala outra. O marido fala uma coisa, a esposa fala outra. Não há comunhão. E o Salmo 133 nos afirma que onde há comunhão existe a bênção. A Bíblia fala que aquele homem, com um acordo com a sua esposa, realizou, olha só, e fizeram um quarto de repouso para ele. Eliseu ficou tão agradecido por aquele gesto de fraternal, de amor fraternal. Eliseu ficou tão agradecido e, de uma forma ou de outra, mesmo sem recursos financeiros, mesmo sem condições de dinheiro no bolso para ostentar ou para agradar de alguma forma, e justamente uma mulher que já tinha dinheiro, já tinha bens, já era abastada a nível financeiro, Eliseu chama ela na porta do quarto, manda Geazi chamar e pergunta para ela: vem cá, o que posso eu fazer por ti? Alguma intercessão ao líder do exército do rei? Ou alguma intercessão direta ao rei? O que posso eu fazer para te agradecer? Quero eu te recompensar por tuas boas ações. Aquela mulher, com os pés firmes em sua história, com os pés firmes na sua ideologia, com um pensamento reto e íntegro, diz para ele: olha, eu sou bem sucedida, eu habito no meio do meu povo, eu tenho paz no meu coração, eu sou feliz no meu lar, não me falta nada. Não se preocupe. O que ela fez não foi pensando em recompensa, ela fez porque ela ama sim abençoar e agradar, porque o Senhor é poderoso, e ela sentiu essa virtude vindo de Eliseu sobre a vida dela. Ela sentiu paz, Marcelo. Coisa é pouco quando você está do lado de uma pessoa que te gera paz. Eu já entrei em alguns ambientes que é só o sangue do Cordeiro. Já entrei em alguns ambientes que existe uma ira, uma contenda, uma inveja, os olhares. Sabe aquela situação que você vê um clima pesado, um clima de vingança, um clima maligno, que você fala: só o sangue do Cordeiro. Mas pastor, onde você já entrou em locais assim? Em igrejas. Meu Deus. Em igrejas. Meu Deus. Eu fui pregar uma vez numa igreja grande em Guarulhos, luxuosa em Guarulhos, com muitos recursos. Igrejas toda almofadada, com ar-condicionado, muitos telões, estacionamento particular, grupo de back vocal, e os instrumentos de primeira linha, sabe? Mas ali naquela igreja luxuosa, muito cheia de gente, muitas pessoas, igreja grande, de porte. Existia uma briga, uma contenda, uma ira, uma inveja, um falatório, que por mais que você entendesse que você estava na casa do Senhor, existia ali uma ação maligna.
Essa não era a sensação que ela tinha uma sensação de honrar e abençoar. Porque eu sei que a presença de Deus estava no lar dela todas as vezes que o homem de Deus entrava na casa dela. E Geazi manda uma ideia para ele: Eliseu, olha aqui, repara uma coisa. Ela é bem sucedida, ela tem dinheiro, ela tem nome, ela não precisa de nada, mas uma coisa não tem, ela não tem herdeiros. Ela não tem uma criança para fazê-la rir. Ela não tem uma criança para pegar no colo. Ela não tem uma criança para se preocupar brincando no quintal. Ela não tem uma criança para projetar futuros. Ela não tem uma criança para que herde tudo que ela tem, geneticamente, espiritualmente, financeiramente. Eita Deus! E Deus vai e toca no coração. E Eliseu chama ela novamente e ela fala. E ele fala: no período das mulheres, você vai ter um filho. Deus deu graça para aquela mulher. Uma mulher ao qual nunca teve, estéril. Os sonhos dela, o projeto dela não era aquilo. Tanto que ela falou: olha, não faça tu promessas que não possa cumprir. Ela falou receosa. Mas existe unção e poder, autoridade. Quando o homem de Deus, uma mulher de Deus fala, Deus assina nos céus. Pode aí, daqui que eu assino, porque vai se realizar, porque Ele falou no meu nome. Ele profetizou no nome de Deus. Ele tem uma vida, intimidade, relacionamento. Quando o homem tem relacionamento e intimidade com Deus, o que Deus fala, ele obedece. O que o homem de Deus pede, o Senhor honra, cumpre. Existe companheirismo, intimidade. É por isso que muitas pessoas andam frustradas, decepcionadas, tristes, vivem depressivas, ansiosas, vivem em derrotas, caindo como um penhasco liso, que não tem onde se segurar, que tudo que põe a mão frustra. A casa não vai bem, os filhos não vão bem, o relacionamento não vai bem, as finanças não vão bem, os sentimentos não vão bem, tudo na vida vai mal. A Bíblia nos ensina que ela teve uma criança. O que Eliseu profetizou cumpriu. As boas ações, existe sempre uma recompensa. Aquela mulher, ela não pediu, mas recebeu a recompensa. Entenda uma coisa: tudo que você faz de amor para honrar o próximo, de amor para se preocupar com o próximo, de amor para cuidar do próximo, de amor porque você se põe no lugar do próximo, nas necessidades, nas aflições, nas dores, em todas as situações que você vê a situação do próximo, você pode socorrer. A Bíblia fala que quando você não faz o bem, você peca. Mas quando você faz o bem, olha só, uma ação de amor, um ato de amor, uma atitude de amor, ela é tão aceita por Deus que a Bíblia fala que cobra uma multidão de erros e pecados da sua vida. Deus é bom, poderoso. A palavra dele tem virtude e poder. Mas a Bíblia fala também que aquela criança cresceu, foi o centro da alegria daquela casa. Mas um dia adoeceu e veio a morrer. Aquela mulher só correu atrás de um que pudesse ter a solução. Todos que cruzavam com ela até ela chegar a Eliseu, o homem de Deus, ele perguntava como vai, ela falava: não, vai tudo bem na minha vida. Eu não preciso abrir a minha boca, abrir os meus sentimentos, abrir o meu coração, desabafar com qualquer pessoa, porque nem todo mundo vai poder me socorrer. Muitos vão ouvir e sentir dó, muitos vão ouvir e vão recusar, muitos vão ouvir e vão falar mal, muitos vão ouvir e vão orar ao contrário. Ela correu atrás de quem poderia socorrer, foi atrás do homem de Deus, que lhe prometeu e se cumpriu a promessa. E a Bíblia fala que o poder e a virtude, a graça do Espírito de Deus estava sobre a vida de Eliseu. Sobreveio sobre aquela mulher, sobre o filho daquela mulher. E ele ressuscitou no nome poderoso de Deus. E devolveu aquela criança. Eu imagino o coração do pai, o coração da mãe. Eu imagino, se existia um elo de amizade e de confiança, como surgiu o elo de amizade e de confiança naqueles dois. Mas repara que no meio de toda situação favorável, no meio de toda situação boa, existem ações para provar a sua fé. Porque não é todo dia que você ganha. Não é todo dia que vai tudo bem na sua vida. Tem situações que Deus mesmo promove para saber onde está o teu coração. Deus mesmo formula situações para saber onde está a sua fé. Porque se o homem vivesse somente de bênçãos, ele se afastaria de Deus com facilidade. Porque o homem só se aproxima de Deus quando ele está na aflição, quando ele está nas dores,
quando ele está na dificuldade, quando ele está nas trevas, aí ele procura o socorro do Senhor. Não existe uma realidade maior. O nome de Deus é o mais pronunciado no velório. Não existe realidade maior. O nome de Deus é o mais pronunciado dentro dos presídios do mundo. Não existe realidade maior. O nome de Deus é o mais pronunciado nas UTIs, é mais pronunciado nas salas de emergência dos pronto-socorros no mundo inteiro. Nas grandes dores, catástrofes e necessidades, o homem se aproxima de Deus. E muitas das vezes Deus permite, porque se não houver uma ação por Deus para que a fé do homem seja vivificada e renovada, ele morre na fé. A Bíblia fala que em meio a uma vida de riquezas, porque aquela mulher era bem sucedida, o marido daquela mulher era bem sucedido, eles não tinham necessidade de dinheiro, eles tinham servos, plantações, uma boa casa, relacionamento com o profeta de Deus, tinha sua vida aprovada pelo próprio Deus. Olha só, Deus estava cuidando, sondando o coração, a mente, o ser daquela família tinha mudado com a presença do homem de Deus. A tua vida tem mudado a presença de muitas aí? Você, como representante desse evangelho, tem entrado nos lares e mudado a vida das pessoas? Não é mudando para o bem, para o mal não, é para o bem. É entrado e levado à solução através da fé, é entrado e levado à profecia, ao pé da palavra, para que o nome de Jesus seja glorificado e todos os males sejam desfeitos. É entrado e levado à cura através da oração, pelo intermédio do Espírito de Deus. É entrado e levado à libertação das opressões, da depressão, de todas as aflições malignas que estão atuando na vida dos homens. É entrar e levar a oração, a porta de emprego aberta, a paz, a comunhão aos casais que estão separando, os conselhos. A Bíblia nos ensina que existe da parte de Deus um espírito de conselho, que faz parte de um dos 7 espíritos pronunciado em Apocalipse. Você tem sabido, você soube ou sabe aconselhar, tem orientado através da palavra na direção do Espírito Santo quais são as suas atitudes, para que você possa entender se Deus está ou não está honrando o teu ministério, a sua conduta, a tua vida, a tua fé. Eliseu tinha uma conduta aprovada por Deus. Aquela mulher também tinha, o esposo dela também tinha, o filho também tinha. Porque se não fosse assim, Deus não tinha aprovado e aprovado as ações daquela mulher. A Bíblia fala na leitura que fizemos aqui, na leitura oficial, que Deus tocou no coração do profeta Eliseu e ele foi até aquela mulher. Deus tinha revelado para Eliseu: olha, eu vou trazer fome a essa terra. Eu vou trazer um período de 7 anos de dores, fomes, necessidades, morte, aflição. Muitas pessoas vão perecer. Essa fome vai alcançar o mundo e vai alcançar principalmente esse local. Mas você avisa para aquela que eu amo? Você protege aquela que eu amo? Você anuncia o que vai acontecer? Porque eu quero poupar, eu quero guardar, eu quero livrar, eu quero abençoar a família que me honrou. Porque se fez a você dizer o que é meu filho, meu profeta, meu servo, também a mim fizeste. Porque todas as vezes que você honra os pequenininhos, Deus honra a sua vida. Você é bem visto. Existe, a Bíblia nos ensina em Malaquias, que existe um memorial nos céus e existe um anjo que anota as suas boas obras e também as suas más obras. Existe um memorial e existe um anjo devido, adequado, só para anotar, só para saber quais são as suas condutas. A Bíblia fala que o profeta chegou nessa mulher e anunciou: olha, sai com a tua família. Eu sei que você é rica, eu sei que você tem muitas condições financeiras, eu sei que você tem muitas posses, eu sei que você pode suportar talvez essa fome, mas quem está mandando essa fome não é homem, quem está mandando a fome sobre a terra é Deus. Então é capaz de você perder tudo que tem. Pega a tua família, sai, vai peregrinar em outro lugar. Aquela mulher podia bater no peito, aquela mulher podia tomar uma ação oposta, dizer: olha, eu gosto muito de você, eu já até fiz um cômodo à parte lá, você orou, meu filho ressuscitou, foi tudo muito bem, eu gosto de você, mas abandonar o que tenho, não posso. Tenho funcionários, eu tenho servos, eu tenho a lavoura, eu vou perder o meu plantio, eu vou perder as minhas fontes de renda, eu vou perder. Não, ela não podia pensar dessa forma. Deixa vir a fome, o que a gente tem a gente suporta. Ela podia bater no pé. Mas quem comanda é Deus.
Mas quem comanda é Deus. Ela decidiu obedecer e não sacrificar. É o que está faltando na vida de muitos hoje. Dar ouvido à voz do Senhor. É o que está faltando hoje na vida de muitos. Não pensar em se sacrificar de forma errônea, de forma absurda, achando que está sendo aprovado por Deus. E muitas das vezes ora, jejua, sobe monte, faz campanha, desce monte, está em todas as orações da igreja, mas quando surge a pequena situação, ela não vigia. A língua fala mais do que devia, perdeu tudo que tinha. A Bíblia nos ensina que vale muito mais a obediência, a prudência, a vigilância, principalmente nos dias atuais. Nos dias atuais, eu lembro Jesus chamando os discípulos e falando para os discípulos: vai, eis que vos dou o poder. Olha aí, Jesus. Vos dou o poder para pôr a mão sobre os enfermos e os curar. Vos dou o poder para pôr a mão sobre os atormentados de espíritos imundos e libertar. Vos dou o poder e sabedoria para anunciar o reino e as novidades dos céus. Entra nas cidades e proclama o nome do Senhor. Entra nas casas, sejam acolhidos. Eu imagino Deus nos dias atuais falando para os fiéis. Mas acima de tudo ele orientou, o próprio Jesus orientou os discípulos: mas eis que eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Ser prudente como a serpente, ser simples como a pomba. Anda com sobriedade. As pessoas estão perdendo a sobriedade, estão falando cada absurdo, estão pensando cada absurdo, estão agindo cada absurdo que não existe na palavra de Deus. Estão inventando evangelhos que não condizem com a verdade. Em Apocalipse 22 nos lembra que aquele que acrescentar ou tirar uma vírgula sequer dessa palavra acarretará sobre si os males deste livro e principalmente a condenação. Pessoas estão contorcendo essa verdade para se modelar a sua vida, se modelar a sua estrutura, para arrancar proveitos e bens. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é de obediência a essa verdade, sem tentar manipulá-la. É o Espírito de Deus que transforma a vida do homem, que traz justiça na vida do homem, que traz a graça na vida do homem e, acima de tudo, a salvação na vida do homem. O homem, por méritos próprios, por ações próprias, ele vai se afundar. Não dependa do teu próprio entendimento. Não dependa da tua própria sabedoria. Não dependa do teu coração. Não dependa dos teus sentimentos. Não dependa das tuas habilidades. No caso dessa mulher sunamita, não dependa dos teus recursos financeiros, do teu nome, da tua reserva financeira, da tua conduta, das tuas terras. Não dependa das tuas lavouras. Procura obedecer. E foi o que ela fez. Conforme a palavra do homem de Deus ela fez. A Bíblia fala que ela reuniu a família e foi para a terra dos filisteus. Por 7 anos peregrinou. Imagina uma mulher com condições, um homem com condições, reunindo seu filho e seus bens, e ir para a terra estrangeira. Passou dificuldades, não tinha as mesmas acomodações, perdeu o rendimento das plantações por 7 anos, virou um caos em todos os lugares. Mas ela decidiu passar por essas provações, sabendo que a vida dela estava no comando de um Deus todo-poderoso que cuidou dela e pode cuidar de você se aprender a obedecer. Pode cuidar de você em o nome de Jesus. Ele é poderoso, sim. Parece que a fé de muitos está sumindo. Deus promete hoje, uma semana depois esqueceu até que prometeu. O que Deus falou naquele culto? Rapaz, esqueci. Mas Deus falou com você, levantou um vaso, um profeta foi lá com autoridade e poder, pôs a mão no teu ombro, e Deus falou diretamente com você, e as pessoas já esquecem com facilidade. É o que está acontecendo, o imediatismo. As pessoas querem as coisas no ato, e muitas das vezes não acontece. A aprovação daquela mulher foi 7 anos de fome, 7 anos de privações. Uma mulher acostumada com o luxo de comer o bem melhor, do bom do melhor, de ter uma estrutura social, de ter uma vida de um certo nível. Mas Deus olhou o coração dela e viu que nada daquilo era o alvo principal do coração dela, e que sim, o alvo principal era em obedecer e agradar ao Senhor teu Deus. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas pessoas, em vez de alegrar o Senhor, estão entristecendo o Senhor? Quantas pessoas, em vez de, com as suas ações de fé, através da obediência à palavra, prática da palavra, de um relacionamento com
com Deus, levando uma vida de santidade, estão alegrando o coração do Senhor, e quantas pessoas também estão desagradando. A Bíblia fala, não faz isso, o cara vai e faz. A Bíblia fala, não, isso é pecado. Ah, mas tal pregador de nome falou que não é. Eu vou fazer o que o pregador falou. Não, tal pastor que está na mídia, no auge, não vê nada de errado nisso, então também eu vou fazer, porque é que ele falou, a Bíblia pode estar em segundo lugar. É o que está acontecendo nos dias atuais. É o que está acontecendo nos dias atuais. Mas responda uma coisa, a Bíblia também fala que para todo obediente existe galardão. Para todo obediente que decide negar a si mesmo e carregar a cruz e seguir a Cristo, existe no fim da cruz uma coroa de glória guardando a mente, a cabeça da pessoa. Existe salário, recompensa, galardão, existe recompensa no nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, meu Pai. 7 anos se passaram. E sabe o que estava acontecendo? 7 anos depois, aquela mulher entra em tua terra novamente. Entra na cidade de Sunem novamente. Aquela mulher olha, eu imagino que ela poderia ter ido lá nas terras dela, na casa, como estava isolada há 7 anos. Podia ter olhado os pastos, podia ter olhado a plantação, podia ter olhado a agricultura, podia ter olhado os ex-funcionários, podia ter olhado tudo e falado, meu Deus, vou começar do zero, perdi tudo. Mas em vez disso, ela recorreu mais uma vez com sabedoria, mais uma vez com obediência. Porque quando o filho dela pereceu e morreu, ela correu atrás do homem de Deus. Dessa vez não era um caso espiritual. Dessa vez ela podia correr atrás do rei para restituir. Ela foi em quem poderia ajudar. Aleluia a Deus. Você tem ido com os seus problemas na presença do rei? Eita. Você tem ido com os seus problemas em oração na presença do rei? Você tem colocado as suas petições, você tem colocado as suas lágrimas, as suas orações, o teu ser em espírito e em verdade, como um livro aberto na presença de Deus? Porque todas as vezes que nós recorremos a um Deus justo, advogado fiel, todo-poderoso Deus, que não há impossível para te abençoar, Ele entra com recursos e Ele é fiel. Aleluia. Quando ela entra no palácio, quando ela entra no reinado, quando ela entra lá e vai de frente com o rei, o que ela encontra? Ela encontra lá o moço de Deus, Geazi, batendo papo com o rei. Eliseu tinha intimidade com o rei. Eliseu tinha proximidade com o rei. Eliseu tinha proximidade com quem podia. Essa mulher correu atrás de quem poderia solucionar os problemas dela. Se você tem intimidade com Jesus Cristo, se você tem relacionamento com Jesus, se você corre atrás de solucionar os seus problemas aos pés do Senhor em oração, pode ter certeza que tem recompensa. Glória a Deus. Quando ela entra na presença do rei, está lá o rei, Geazi, o servo. O servo de Eliseu poderia estar batendo papo com o rei e falando mal de Eliseu. Porque nós estamos no capítulo 8. Mas lembra que no capítulo 7 houve a grande fome. E aí a cidade cercada, os exércitos inimigos ao redor. Teve a história dos 4 leprosos. Lembra dos 4 leprosos? Que todos queriam até matar Eliseu. Queriam tirar o reinado, queriam matar Eliseu. O povo estava assustado com 7 anos de fome. De repente Eliseu profetiza: amanhã, tal hora, vai ter alimento. Glória a Deus. Geazi já tinha passado alguns sufocos do lado de Eliseu. O risco de morrer, Geazi passou. Lembra da história de Naamã? Geazi, avarento, olhando, desobedecendo. Eliseu falou: tudo que você faz ao próximo, não receba nada em troca. Não receba suborno, não receba salário. Tudo que você faz por amor. Ninguém precisa ficar sabendo. Deus conhece o teu coração. A Bíblia fala que Naamã, o grande líder, chefe do exército sírio, foi lá na tenda de Eliseu. E Eliseu deu ordem, ele obedeceu, foi curado. Quis recompensar. Eliseu falou assim: por Deus que não pego nada do que é teu. Olha aí, Jesus. Geazi foi e pegou e também adquiriu, porque Eliseu disse: porque pegaste a recompensa dele, também vai adquirir a lepra dele em tua vida e em toda a tua família. Meu Deus. Eliseu já tinha passado situações do lado de Geazi. Geazi já tinha sofrido do lado de Eliseu, aprendendo o que era ser substituto. E Geazi não foi aprovado, não virou substituto de Eliseu. Ele poderia estar numa situação de revolta ali. Ele poderia estar ali falando com o rei, falando o oposto. Mas ele viu que a conduta de Eliseu era justa, era real, era verdadeira.
E ele estava conversando com o rei, e o rei sabia da conduta de Eliseu, e Eliseu tinha fama, e o rei queria saber. Vai, conta para mim, vai, só nós dois aqui. Senta aqui, você é homem de Deus, aprendiz, anda lado a lado com Eliseu, fala para mim as boas obras dele. Eu imagino ali Geazi falando todas as boas obras. Eu imagino ali Geazi conversando e expressando. Rapaz, você precisa ver quando Eliseu ele curou as águas de Jericó. Tudo estava amargo, morrendo os animais, morrendo a população, a terra infértil. O povo estava apavorado com um pratinho de sal. Deus ungiu e deu graça pela palavra do homem de Deus. E Eliseu curou aquelas águas. Aquilo foi fantástico, rei. Todo mundo ficou grato. O nome dele cresceu na cidade. Eu me sinto orgulhoso de estar do lado dele. Eu imagino os bons feitos, eu imagino as boas falas, eu imagino o quanto que Geazi estava pronunciando e falando. Mas de repente, Geazi começa a falar justamente de uma criança que foi ressuscitada. Irmãos, poucas as pessoas receberam tanto poder e tanta autoridade como Eliseu recebeu na Bíblia. Poucas as pessoas ressuscitaram através da oração. Podemos contar no dedo. Eliseu, Elias, Jesus e depois os profetas, Pedro, Paulo. Mas poucas as pessoas. Nós estamos falando de milhares de anos. E nós estamos falando de poucas pessoas que podem contar no dedo que tinha essa unção e que fez o nome de Eliseu. A unção dada por Deus muda a vida do homem. O homem, quando obedece a Deus, quando vive com integridade com Deus, a história dele é mudada. Ele é reconhecido e lembrado de gerações e gerações, porque essa palavra poderosa serve de exemplo pelos bons feitos dele. Se você sabe os bons feitos de uma pessoa e os maus feitos de uma pessoa, está justamente reunido essa enciclopédia na Bíblia, para que você aprenda com os erros do próximo e que você pratique os bons feitos do próximo. Para isso que serve a Bíblia. A Bíblia serve para que nós possamos aprender o que é certo e errado, e por livre-arbítrio e por amor ao nome de Jesus, aprendemos a andar com a graça do Espírito Santo e ter boas obras. Aleluia. Geazi começa a falar, olha, tinha uma mulher lá, e começou a falar, lá de Sunem. A mulher foi boa com a gente, rapaz. Toda vez fazia um bolo gostoso, chamava a gente para comer. Sabe, tirava lá um leite de uma cabra, de uma vaca boa lá, rapaz, fazia. Que carinho, ela tratava a gente como quem fosse da família. Teve uma vez que ela até fez lá um cômodo a mais para a gente descansar. Deus foi bom com aquela mulher, deu um filho para aquela mulher, surgiu intimidade, amizade, o relacionamento foi favorável. Aquela mulher, uma vez, o filho adoeceu e chegou a morrer, ela levou a situação a Eliseu, e Eliseu foi lá. Eu até tentei, sabe o rei? Eu até tentei, porque a Bíblia fala que Geazi, com o cajado de Eliseu, correu na frente, e pela ordem de Eliseu mandou tocar na cabeça da criança para ver se ela ressuscitava, mas não era o tempo de Geazi ainda. Eu imagino o Geazi falando, olha, eu até tentei, usei o cajado dele mesmo, mas não adianta, a unção não estava no cajado, a unção estava nele mesmo. E ele foi lá e ressuscitou a criança. E aquilo foi maravilhoso, rei. Aquele dia todo mundo festejou, todo mundo se alegrou. Eu estava lá do lado dessa mulher sunamita, do lado do esposo dela, do lado da criança que ressuscitou, do lado do meu Senhor Eliseu. Foi todo mundo festejar, foi maravilhoso. E quando ele falava, porque quando você tem boas obras, você é lembrado. Repara que uma pessoa maligna, ruim, má, de más obras, ímpia, que tem prazer no erro dos outros, não é lembrada. Você comenta alguma coisa, cai no esquecimento, mas as boas ações você nunca esquece. Aleluia. Deus faz o coração do homem se lembrar das boas ações. Glória a Deus. De repente aquela mulher entra no palácio. Eu imagino o Geazi, tá aí, rei, olha lá, eu estou falando, é ela. 7 anos depois, não foi combinado não, rei, ela entrou agora. Ela é ela, a mulher que teve um filho ressuscitado. Olha a criança lá, já não é mais uma criança, já está ficando mocinho. É ela, rei. Glória a Deus. O rei chama essa mulher. E essa mulher, eu imagino que ela deve ter sentado ao lado do rei. Porque o intuito daquela mulher era ir lá pedir o que lhe era de direito.
sua casa, suas terras. E ponto. Mas repara que Deus faz sempre maior e melhor para nós. Aleluia. A recompensa é sempre maior e melhor para nós. Quando você tem uma conduta aprovada de obediência e verdade com Deus, a recompensa é sempre maior ou melhor do que pensamos. Aleluia. Maior ou melhor do que pensamos. Verdade. No término da tua vida, você pode olhar para trás. Se você tiver uma vida de integridade, de justiça, de verdade, de amor, de obediência à palavra de Deus, pode olhar para trás da sua vida e se alegrar, sabendo que a recompensa é certa no nome de Jesus. Aleluia. Porque você vai ser lembrado no dia do juízo final. Você vai ser lembrado na entrada dos céus. Você vai ser lembrado, como diz lá em Mateus 25. E eu separei as ovelhas e os bodes. Eita, meu Deus. Um à minha direita, um à esquerda. À minha direita, as ovelhas vão: vinde, amados do meu Pai. Herdaram o que vos foi preparado antes da fundação da terra. Está tudo aqui, ó. Rua de ouro, calçadas e muros de cristal, água da vida, árvore da vida. Dia e noite não existe mais. Não vai haver mais dor, sepultura, morte. A recompensa agora é eterna. Revista-se da imortalidade, revista-se da incorruptibilidade. Receba a glória do Senhor, adore Ele pessoalmente. Agora Ele vai ser seu Deus pessoalmente. Você pode ir lá adorar na frente do Senhor. Aleluia. A glória, a paz, tudo se faz novo. E existe também as pessoas que vão ser lembradas pelos seus maus feitos. Da ordem a anjos, eu não te conheço. Mas como não, Senhor? Eu cantei na sua casa, eu preguei a sua palavra, eu fiz cura, até milagres, prodígios incríveis. Mas eu não te conheço. Passou a vida inteira praticando a iniquidade no oculto. Olha aí. Eu não te conheço. Não tive relacionamento com você. Meu Deus. Dá ordem a anjos, amarra pé e mão. E lança. Meu Deus. Não conduz, não, lança. Olha os detalhes que a Bíblia fala. Imagina 2 anjos pegando os pés e as mãos e te lançando, te jogando nas trevas exteriores, no inferno, na morte, na dor, nas chamas, eternamente, nas tormentas. Aquela mulher foi lembrada pelos seus bons feitos. Se aquela mulher não tivesse tido uma conduta aprovada de obediência, de submissão, de humildade, talvez ela não teria sido lembrada. Mas ela sentou ao lado do rei e detalhou tudo o que passou na vida dela ao lado do profeta. E a Bíblia fala que o rei se comoveu. Deus Todo-Poderoso não resiste a um coração quebrantado. Aleluia. Deus Todo-Poderoso não resiste a um coração quebrantado. Quebrante-se na presença do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. A Bíblia nos ensina lá em 1 Pedro: submeta-se ao Senhor debaixo da onipotente mão do Senhor, porque no devido tempo Ele vos exaltará. Tem tempo para tudo. Glória a Deus. O rei ordena um eunuco. Ouviu a história de Geazi, ouviu a história da vida de Eliseu, ouviu a história da boca daquela mulher, da própria mulher, tocou naquela criança que foi ressuscitada. Filho, você é abençoado por Deus mesmo, hein? Deus tem um projeto na tua vida incrível. Morreu e Deus te trouxe a vida de novo através da vida de Eliseu. Você tem acesso livre na minha casa, no meu palácio, viu? Quero ser teu amigo. Falou com a mulher da mesma forma, deve ter falado com o esposo dela da mesma forma. Formou intimidade e amizade com o rei. Houve comunhão pelas boas obras do passado. As boas obras não foi daquela mulher sunamita na presença do rei. As boas obras dela foi do passado. Tudo que você planta, você e colhe maior e melhor. Ela foi lá na presença do rei só pedir a casa e a terra dela de novo. O rei dá ordem a um eunuco, levanta um eunuco lá. Ele fala assim: olha, você vai lá, restitui a casa dela, restitui as terras dela, e não faça só o que ela pediu, restitua também todo o lucro dos 7 anos que a terra ia lhe dar. Pode dar para ela todo o lucro, todo o dinheiro, toda a recompensa. Se ela pensou que ia começar do zero, sem dinheiro, sem recursos, Deus restituiu mês a mês, ano a ano, todos os lucros daquela casa, todos os lucros daquele plantio, todos os lucros da lavoura.
Porque o que Deus faz com excelência, por amor aos teus filhos. Isaías nos ensina que nunca ouvimos um Deus como o nosso. Nunca olho viu um Deus como o nosso. Um Deus que luta, batalha e trabalha tanto em favor daqueles que esperam o teu nome. Daqueles que obedecem a sua palavra. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A Bíblia nos ensina que quando vivemos com fidelidade e obediência ao nome do Senhor, a palavra do Senhor, as bênçãos correm atrás de nós. Tem pessoas que estão tentando barganhar. Pessoas que estão sendo lembradas não só pelas boas obras, mas pessoas que estão sendo lembradas em cobrar para ir pregar nas igrejas. Vem pregar na minha igreja aqui, rapaz, você está no auge, está na mídia, está todo mundo falando de você, e a gente sente que você prega com uma unção. Ah, rapaz, eu até vou. Mas não, onde que é a igreja? Ah, é em outro estado. Vou, mas tem que pagar avião de primeira classe. Vou, mas para me receber aí, eu não quero que você receba um Fiat Uno, não. Tem que encostar no mínimo uma Hilux aí para me levar. Vou, mas se for para ficar em casa de irmão de igreja, nem vou. Quero ficar no hotel no mínimo de 5 estrelas. Eu vou, mas você separa para mim um cachê de 5 mil reais para pregar em cada dia. Se eu vou pregar no sábado e no domingo, se for congresso, eu quero 10 mil reais. Pessoas estão sendo lembradas, não de uma forma positiva, mas de uma forma negativa. Como você está sendo lembrado? Se o próprio rei tivesse colocado aquela mulher na balança e ela não tivesse sido aprovada, porque aquela mulher foi aprovada por Deus, foi aprovada pelo rei. A submissão, a obediência, a humildade daquela mulher, o amor que aquela mulher tinha ao homem de Deus, aos bons feitos, ao próximo, e sem esperar nada de recompensa, nada em troca, é que fez ela se aproximar de Deus. Quantas pessoas hoje, vivendo uma abundância tremenda, uma vida regalada, tremenda, tudo que você pensar de bom existe na vida dessas pessoas, estão dentro das igrejas. E o que está sentado do lado dela no ministério, às vezes não tem nem o que comer dentro de casa. Mas os olhos estão fechados. Você às vezes vai ser lembrado não de coisas boas, mas de más ações. Ele vai ser lembrado, não vai ser por homem, por A ou por B, pela mídia, pela imprensa. Vai ser lembrado no dia do juízo final. Meu Deus. E dura coisa vai ser. Porque a Bíblia fala que Deus vai ser um justo juiz. E um bom juiz é aquele que pratica a justiça e a verdade. Rico e Lázaro. O rico lá no fogo, nas chamas do inferno, atormentado. Pai Abraão, pede para Lázaro não molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Oh, não dá não, meu filho. Você lembra que na terra você viveu do bom e do melhor? Vestia-se de linho fino, regalava-se, comia do bom e melhor, morava naquela casona, rapaz. Tinha empregados, era uma vida que todo mundo queria, recebeu todos os seus bens em vida. E Lázaro não, coitado, só os males. A porta da tua casa, cheia de chagas e feridas, desejando ser cuidado, no mínimo desejando comer o que caía da sua mesa. E você nunca tratou ele com respeito como ser humano, preocupou-se com a alma dele. Agora ele está aqui, acolhido nos braços do Senhor, e você vai ficar aí, pela eternidade, nas chamas do inferno, atormentado por demônios nas chamas do inferno. Cuidado para você não ser lembrado de uma forma errada, porque aos olhos de Deus nada passa em obscuro. Deus não é pego de surpresa. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. É o Espírito Santo que fala no teu coração nessa hora. É o Espírito Santo que faz você refletir nas suas obras nessa hora. É o Espírito Santo que tocou no íntimo da tua consciência agora. Como eu estou sendo visto aos olhos de Deus? Se o meu juízo final fosse hoje, daqui a 5 minutos, como eu estaria na presença de Deus, aprovado ou não? Será que eu estou sendo egoísta demais, ambicioso demais, avarento demais, orgulhoso demais? Será que eu não estou amando o próximo, como diz a palavra? Será que eu não estou cuidando do pequenino, como diz a palavra? Será que eu não estou me preocupando, como diz a palavra? Será que eu não estou me doando em amor fraternal, como diz a palavra?
Será o que Deus pensa na minha vida? Será como vou ser lembrado? Aquela mulher sunamita não foi só bem lembrada, mas teve as restituições e teve sim o seu galardão. O dia do juízo final será o dia de lembrança do Senhor. E aí veremos a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Meu Deus. Faça uma autoanálise nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa lhe dar a oportunidade, possa entrar no teu coração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. E mudar a sua vida. A tua agenda a partir de agora vai ser uma agenda de humildade, de obediência, de oração, de integridade, de justiça e principalmente de amor a Deus e amor ao próximo. Aleluia. O nome de Jesus será grande em tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus novidades do Senhor em tua vida. Que os frutos do Espírito Santo reinem na sua obra, reinem no teu projeto, reinem no teu coração, reinem no teu lar, na tua família, na tua história, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te alcançar nessa hora, em nome de Jesus.